Boa noite a todos e a todas em mais um evento alusivo à programação do mês do advogado, em comemoração ao Dia do Advogado, do dia 11 de agosto, nosso dia. Hoje temos uma programação que é palestra Alimentos que nos dão energia, como combater a falta de energia no dia a dia. Temos a honra de receber aqui a nutricionista, doutora Graciele Gazola. Bem-vinda, doutora Graciele, nesse nosso espaço virtual. Tenho certeza que será um evento de muito aproveitamento para nós, que notadamente nos alimentamos mal ou nos alimentamos preocupado com audiências, com prazos. Acho que é um tema importante para todos nós. Esse evento é uma idealização da Comissão de Direito de Família, a qual eu já cumprimento aqui no nome da coordenadora, a doutora Mônica Montanari. Obrigado, Mônica, pelo trabalho que vocês têm realizado na comissão, em todos os eventos, em todo o debate aí que tem feito nessa importante área do direito. Também está presente conosco no Zoom a doutora Aldila Pegoraro, que também é participante da Comissão de Direito de Família e que também ajudou a organizar esse evento. Então, obrigado também, doutora Aldila, e bem-vinda aqui conosco. Dentro da programação do mês do advogado, nós sempre primamos na nossa gestão de a gente mesclar eventos de aperfeiçoamento cultural, ou melhor dizendo, né, de aperfeiçoamento jurídico, trabalhando temas jurídicos, né, porque é importante para o advogado, para a advogada, estarem atualizados nas matérias de direito. Também eventos de cultura geral, porque já diz um jurista que quem sabe só o direito, nem o direito sabe, né? É importante saber o direito, mas é importante ter a cultura geral. E esse evento de hoje é dentro dessa cultura geral, porque não adianta também a gente saber advogar, saber aplicar bem as leis e não saber se alimentar, não saber ou trabalhar fazendo mal para a própria saúde. E nós temos também eventos que são de solidariedade, como, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma entrega de donativos no presídio municipal aqui de Caxias do Sul. Nós temos uma exposição de arte fotográfica, que estarão expostos fotografias de colegas lá no saguão do Fórum da Justiça Estadual. Ainda dentro dessa semana, no dia 12, nós temos um evento que é Processos Digitais e a Desumanização da Advocacia, com o professor Francisco Cury e o juiz federal Dr. Rafael Farinati Aimone. Então, todos convidados a participarem de todos os nossos eventos, que eles são abertos para toda a cidadania, né, que pode nos acompanhar, seja pelo Zoom, através das inscrições pelo Simpla, ou então pelo Facebook. E logo após o término do evento, ele também é gravado no canal do YouTube da UAB Caxias do Sul. Antes de passar a palavra para a palestrante, eu gostaria de dizer que nossos eventos eles só estão sendo possíveis graças aos nossos patrocinadores, que são a R Master Sul, a empresa que trabalha com certificado digital e também com serviços de cartório, né? A R Master Sul vai estar sorteando, para quem ficar até o final, um certificado digital válido por 3 anos. Né? Certificado digital que hoje todos sabem que é importante, é fundamental para o trabalho em processos eletrônicos. Nós também temos o patrocínio da Universidade de Caxias do Sul, a UX, que sempre é nossa parceira, e também da Estilo Mulher, que também hoje vai estar sorteando um presente aqui da Estilo Mulher, tá? Para quem permanecer
vai ter esse sorteio que a Gabriela está dizendo que é uma manta, né? Eu não ia dizer, mas tudo bem. Então, já quebrei a surpresa. E nós também temos o patrocínio da Moda Fitness Fashion, da Nella Pietra Pizzaria e da R.A. Homem. A Estilo Mulher, a Moda Fitness Fashion e a R.A. Homem estão dando descontos exclusivos para a advocacia durante todo o mês de agosto. Basta pegar um voucher aqui na UAB, aqui na Pinheiro Machado, e entregar esse voucher lá quando for fazer a sua compra, e vai ter um desconto exclusivo, válido somente para o mês de agosto e somente para advogados e advogadas, né, mediante a apresentação da carteira profissional e o voucher. E a Nella Pietra Pizza, nós estamos fazendo um resgate do dia do pendura, e inicialmente como um meio pendura, né, porque a gente está disponibilizando aí para a advocacia, então, o pagamento de apenas R$ 25,00 por uma pizza, lá na Nella Pietra, né, qualquer uma das duas ambientes que eles têm, que é lá no São José e ali no bairro Exposição. Tá? Só não é válido no sábado. Também é só pegar um voucher aqui na OAB, e todas as informações estão nas nossas redes sociais, no nosso site, são enviados por e-mail, ou também bastando ligar aqui para a OAB, que as nossas colaboradoras passam as informações. Agradeço também a equipe dos nossos colaboradores, a empresa que está fazendo esse trabalho aqui de Câmara, de toda a disponibilização técnica, né? E que tem sido um diferencial nesse mês da advocacia. Bom, sem me estender mais, então, eu passo a palavra para a doutora Mônica para as considerações iniciais, porque todos estamos querendo saber como vamos nos alimentar melhor, inclusive aqueles que ainda não jantaram, como é o meu caso, né? Então, a palestra é fundamental. Boa noite, presidente Rudimar, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo, boa noite. Nos ouvindo. E, sim, nós somos o que comemos, né? E acho que é importante ter presente isso, e nós, da Comissão de Direito de Família, entendemos que cada vez mais nós temos que ter uma relação interdisciplinar com as outras ciências. No direito de família a gente usa muito a psicologia, mas em momentos de pandemia também, em momentos de um exacerbamento de pobreza, como nos alimentarmos melhor, como usufruirmos de uma forma mais saudável, que nós temos, né? E muitas coisas até, eu já vou apresentar a profissional, muitos alimentos que são colocados fora, que podem ser usados, porque tem uma grande quantidade de proteínas e vitaminas. Eu sou a campeã de aproveitamento de coisas, né? Então, posso falar, mas também eu vou dizer para vocês que eu faço o exame anual, agora já estou fazendo, né? Eu faço acompanhamento nutricional há 25 anos, gente. Então, meus exames de sangue, quando as pessoas pegam, elas ficam assim, como é que consegue ter esse colesterol tão bom, esse não sei o quê? Gente, eu aprendi a comer com 30 anos de idade, estou com 55 anos, e a gente vai sabendo. Então, caros colegas, olha só, a gente tem que saber o que a gente está comendo, que nós somos o que nós comemos, e a nossa força de trabalho também, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de atividade física, sabe? Por que às vezes a gente se sente tão cansado? O que está faltando? Que tipo de alimento a gente pode fazer? Eu tenho uma audiência de instrução, eu vou ter que conversar um monte. O que eu posso comer para que não falhe a minha voz? Tem alimentos também indicados para fortalecimento. Agora, eu também já trabalhei com teatro, então a gente já sabe, né? Uma maçãzinha vai bem, né? Depois já vou passar. Então, tem algumas coisas que sim, podem ser um macete. Não são macetes. É uma boa alimentação. E pensando em tudo isso, nós, a Comissão de Direito de Família, né? Estrategistas, já que nós queremos bons colegas e colegas saudáveis ao nosso lado, para a gente ficar muito tempo nessa conversa,
convidamos a nutricionista Graciele Gazola, que é nutricionista atuante em nutrição clínica e esportiva, nas cidades de Farroupilha e Caxias do Sul, pós-graduada em nutrição esportiva e fisiologia do exercício. E eu só faço pilates, viu, Graça? Então, tem algumas coisas, mas pode falar, porque eu sei que tem um monte de colega nosso que corre, que anda um monte de bike, né? Então, esses aí. E nutrição clínica funcional, e agora a parte que eu acho maravilhosa, concurso de extensão em fitoterapia clínica, que eu acho que também os chazinhos são maravilhosos. Eu estou aqui tomando um chazinho de camomila com erva doce, uma caneca da Caixa de Essência da OAB. Então, e gostaria também de agradecer à comissão por ter possibilitado que a gente fizesse isso, e a indicação da Aldila Pegoraro, que é nossa colega de comissão, que é quem indicou, então, a Graciele para conversar conosco. Eu passo a palavra para ti, Graciele, porque tu já percebeu que eu tenho uma dificuldade de comunicação enorme, ficaria aqui, né? Então, a fala é sua, e depois, já adiantando, quem quiser fazer questionamentos, pode deixar por escrito, que a Aldila, então, vai direcionar, né, vai fazer a leitura dos questionamentos para a nutricionista, nossa convidada hoje, responder. Graciele, é contigo, muito obrigada pela tua presença. Então, muito obrigada pela apresentação, Mônica. Uma boa noite a todos, né, presidente, ao Gilmar, Mônica, obrigada pela receptividade de vocês, pelo suporte também, né. Eu brinquei que é a primeira vez que eu faço uma palestra, né, uma live que abrange tantos setores assim, então, se eu não conseguir dar suporte, que vocês me chamam, tá, por favor, que às vezes não vou com o Zoom eu ainda não consigo pegar bem algumas coisas, mas isso que a Mônica comentou e que o presidente também falou, eu gostaria de falar para vocês, que é o cuidador também precisa ser cuidado, né? E vocês, como advogados, muitas vezes vocês têm uma carga muito grande sobre a pessoa que vocês estão naquele momento cuidando, que também a gente pega muitas vezes para a gente algumas cargas emocionais que a pessoa trouxe, absorve o problema dela, e a gente se sente muito cansado, muitas vezes, pelo problema dos outros. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a ponta do iceberg, né? Que eu brinco que é a ponta do iceberg, o cansaço, a fadiga, ela muitas vezes vem de outras coisas que já estão dando suporte, né, antes disso. Então, vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Compartilhar a tela. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, perfeito. Sim, Graça, obrigada. Sim. Então, vou só reduzir aqui. Então, eu intitulei como ter vida de novo, né? Eu brinco com isso porque hoje eu atendo em Farroupilha numa clínica e eu trabalho com fisioterapeutas, eu trabalho com alguns médicos, e a queixa geral aqui de todo mundo é cansaço, é fadiga, é passar o dia em contato com muitas pessoas. Então, eu brinco, como é que a gente vai ter vida de novo? Então, eu trago aqui um pouco da minha formação, além do que a Mônica trouxe, eu também sou sócia idealizadora do programa, né, de emagrecimento dietando.com. Algumas pessoas devem ter ouvido falar. A gente trabalha com grupos de emagrecimento de 20, 30, de 50 pessoas, e a gente trabalha uma forma diferente de motivação também. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho do que eu comentei do iceberg, né, do porquê você está cansado. Então, antes de falar sobre o alimento em si, eu gostaria de fazer vocês pensarem um pouquinho. Então, por que será que vocês estão cansados? Será que você está conseguindo dormir de 6 a 8 horas por noite? Será que você dorme a noite inteira? Será que você é aquela pessoa que em torno de 2, 3 horas da manhã está acordando porque está tendo elevação de cortisol, porque esse cortisol está muito elevado, porque esse ciclo circadiano não está funcionando adequadamente? Será que é uma pessoa que vive estressada, vive irritada, e às vezes se preocupa com muitas coisas que estão acontecendo ao redor? Será que você faz coisas todos os dias que lhe dão prazer? Ou será que você é aquela pessoa que acorda, vai para o trabalho, sai do trabalho, vem para casa, às vezes o trabalho vem junto para casa?
Então, essa sobrecarga também vai deixando a gente muito cansado. Você alimenta suas relações interpessoais? Então, será que você é aquela pessoa que cultiva amigos? Será que não? Você está dedicando tempo para cuidar de você, para fazer yoga, meditação, para ir para academia, para programar a sua alimentação? Ou vai comendo o que tem pela frente, né? Eu achei importante colocar isso. Você teve Covid nos últimos 3 a 6 meses ou está tratando alguma doença? Eu deixei aqui uma parte para falar um pouquinho sobre o Covid para vocês e a alteração com fadiga crônica também. A gente tem muitos casos, queda de cabelo, fadiga, pessoas que não estão voltando ao paladar, que não estão voltando ao olfato também. Você avaliou no último ano seus exames de sangue, então eu vou trazer a próxima parte, eu falo especificamente dos exames para vocês. Seu intestino funciona corretamente, essa é uma parte chave, né, para a questão da fadiga, da falta de energia. Tem constipação, tem gases, tem diarreia, tem dor abdominal com frequência, sua digestão, como é que ela está? Né, tem eructações, né, o arrotos, azia, dor abdominal, você mastiga, toma líquido nas refeições, come muito açúcar ou farináceos? Será que você toma 3 xícaras ou mais de café por dia? Porque eu coloquei café. Eu atendo a vários advogados, né? E eu acho que um dos grandes, do que tem em comum entre vários é o consumo do café. A maioria, para ter mais energia no dia, para não se sentir tão cansado, funciona realmente a base do café, e eu vou falar para vocês um pouquinho depois sobre isso. Será que você está desidratado? Então, eu acho que aqui vários pontos vocês devem ter se identificado, né? Ou um ou mais. Então, realmente, são muitas variáveis, né? É muita coisa que a gente pode estar sendo influenciado no nosso dia a dia para estar levando esse aumento desse cansaço. E eu vou separar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, eu quis trazer um pouco sobre os exames, que é uma área que eu domino bastante, né? Gosto bastante, e todos os meus pacientes, ao iniciar o acompanhamento nutricional, normalmente solicito os exames, e algumas pessoas me perguntam, mas por que, Grace? Então, eu vou falar aqui da fadiga, o porquê que eu peço esses exames. Então, por quê? Eu quero avaliar quadros de hipotireoidismo ou hipertireoidismo ou um hipotireoidismo subclínico. Então, por que eu peço isso? Porque tem sintomas muito parecidos com um simples cansaço, que é o quê? Queda de cabelo, sono extremo, fraqueza, constipação, mãos e pés frios, né? Almoçar, sentir aquela necessidade de descansar, de dormir. Então, isso podem ser sintomas de uma tireoide alterada. Então, normalmente, o que é pedido nesses exames? TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO e antiglobulina, para a gente avaliar se o indivíduo tem doença autoimune ou não. Muitas vezes a pessoa tem essa doença autoimune há muitos anos e nem sabe, e ela está cansada, ela está fadigada, porque o anti-TPO dela está muito alterado. Então, a gente está tendo realmente muita agressão à nossa glândula tireoide, mesmo sem o TSH, está ainda desregulado. Então, os hormônios da tireoide, eles são essenciais, né, para o funcionamento do nosso metabolismo. Se a gente tiver alguma deficiência nutricional, seja de zinco, de complexo B, de ferro, a gente pode ter uma adesão maior de toxinas à nossa tireoide, por isso que é muito importante avaliar. A falta de vitamina D e de ferro ao longo da vida, ela pode levar a uma disfunção da glândula tireoide. Então, por isso é muito importante a gente avaliar também como estão os nutrientes, né, da nossa alimentação, e não somente a tireoide, porque muitas vezes, momentaneamente, ela pode estar com funcionamento adequado, mas em longo prazo não. Aí vocês vão perguntar, por que a nutricionista me manda comer 2 castanhas do Pará todo santo dia? Então, porque a castanha do Pará é uma das nossas únicas fontes de selênio, e o selênio é um mineral muito importante para a tireoide. Então, o que eu costumo orientar meus pacientes? Se não consegue comer 2 castanhas do Pará todos os dias, que coma pelo menos uma vez por semana, umas 5 a 6 unidades, para a gente conseguir manter um bom estoque de selênio. O zinco é um dos minerais que eu recebo com maior deficiência no meu consultório.
Eu acho que com o boom que teve, né, do Covid, imunidade, eu acho que mais pessoas começaram a se preocupar em como está o zinco. Então, a gente tem normalmente ele baixo por conta das nossas principais fontes serem as ostras, né, e algumas sementes também. E o consumo de sementes ainda, infelizmente, é muito pequeno. Então, eu estava falando um pouquinho sobre as toxinas, né? A gente tem exposição diária à toxina. Então, a gente tem exposição a alumínio, a gente tem exposição a bisfenol, a gente tem exposição a cloro, a flúor, e a gente precisa eliminar todas essas toxinas ao longo do nosso dia, porque elas podem estar promovendo um acúmulo de toxinas, e aí sim, por conta da depuração do fígado, depois eu vou trazer sobre ele, não vou antecipar muito assunto aqui para vocês, e a gente acaba se sentindo com um cansaço maior, com mais retenção de líquidos, com dor nos pés, nas mãos também por conta disso. Então, o que a gente precisa avaliar também nos nossos exames? Se tem presença de anemia, seja ela ferropriva, pela inflamação ou falciforme, né? A gente fala de vários tipos de anemia. Então, o que eu normalmente solicito? Um hemograma completo, a ferritina, saturação de transferrina, ferro, vitamina B12, zinco, vitamina A, vitamina C, complexo B, para a gente avaliar como é que está esse metabolismo do ferro. Quando a gente está com uma inflamação ou com uma hemoglobina baixa por conta de uma anemia ferropriva, quais são os sintomas e por que a gente associa muito com cansaço também? Queda de cabelo, cansaço extremo, muito sono, fraqueza e confusão mental. Então, é tudo muito relacionado e muito parecido também com o hipotireoidismo. Por isso que a gente tem que avaliar também. Uma ferritina, eu acho que é uma das alterações mais comuns que eu recebo hoje em consultório, principalmente em homens e em mulheres na menopausa, que é a ferritina alta. Eu sei que ela tem associação com estoque de ferro, e até hoje tem muitos profissionais que associam somente ao ferro. Só que já se sabe que uma ferritina acima de 100, ela pode estar muito correlacionada com a inflamação. O que é essa inflamação? Na inflamação no nosso corpo, a gente vai estar metabolizando mais ferro do que o normal. Então, por conta da questão de absorção intestinal, por conta do estímulo inflamatório que a gente está dando para o nosso organismo. E eu já tive casos que eu tratei também de pacientes com anemia por estarem com uma inflamação muito grande. Como é que a gente fica inflamado? Por conta de consumo exagerado de açúcar, de carboidrato refinado, por falta de nutrientes também. A gente pode ter também inflamação crônica por conta de algumas doenças, a própria disbiose que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, que é uma alteração, por algum problema em relação ao sistema cardíaco, a diabetes também, a gente pode ter o nosso sistema inflamado. Então, eu quis trazer um pouquinho do porquê que a anemia, ela provoca esse cansaço, né? A hemoglobina, ela leva oxigênio para o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma baixa hemoglobina, a gente não vai estar levando a quantidade suficiente de oxigênio para as nossas células. E isso pode estar levando, sim, a uma fraqueza e a um cansaço. Alguns nutrientes que são importantes para a formação do ferro M. Então, a gente precisa ter uma B12 boa, uma vitamina C boa, a gente precisa ter consumo de vitamina A, de zinco. Então, a ferritina muito baixa também não é bacana. Então, a ferritina abaixo de 40, a gente tem muito risco de insuficiência também. Eu cuido muito da ferritina em casos de vegetarianos ou pessoas que têm o hábito de consumir café após as refeições. Já que eu falei sobre o café, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Por que eu me preocupo com isso? Porque o ferro, a cafeína, ela diminui a absorção do ferro nas refeições. Tanto a cafeína quanto também o leite, os derivados, então leite, iogurte, normalmente a gente pede que sejam ingeridos longe dessas principais refeições. Então, falando um pouquinho mais sobre a inflamação que eu trouxe para vocês. Como é que eu avalio a inflamação de um paciente? Então, eu avalio pela ferritina, pela proteína C reativa ultrassensível,
homocisteína, CPK, ácido úrico, os neutrófilos, linfócitos. Então, normalmente a gente associa vários exames, né, para dar esse diagnóstico ao paciente. E muitas pessoas também eu peço o cortisol. Eu acabo solicitando mais o cortisol manhã, para avaliar. Um cortisol muito baixo ou um cortisol muito alto pode estar sendo associado ao aumento na nossa inflamação. Alguns suplementos que eu costumo utilizar para diminuir essa inflamação. O ômega 3, então ele é uma gordura provinda, né, de peixes de águas profundas e geladas, por isso que aqui na região a gente não tem muito consumo de ômega 3 e a gente acaba consumindo mais gorduras inflamatórias. Então a gente consome muito ômega 6, que é uma gordura provinda do quê? Do ovo, do leite, do queijo, das carnes, e a gente tem que ter um balanço desses dois tipos de gordura, senão o nosso corpo ele acaba ficando mais inflamado. Alguns antioxidantes. Então, o que é importante a gente ingerir no nosso dia para diminuir essa inflamação? Frutas vermelhas, temperos, né, como a cúrcuma, a pimenta do reino, pimenta caiena, o gengibre também é algo que a gente pode usar na água, que a gente pode usar como tempero, que a gente pode usar nos shots, que a gente pode usar nos sucos. A moringa, o chá de moringa, o chá verde. Eu sei que é um hábito que a gente não tem muito aqui na nossa região, mas que é um hábito muito bacana da gente incorporar, que são os chás. A gente pode estar ingerindo até 750 ml de chás ao dia. E a gente pode estar escolhendo eles de acordo com o estímulo que a gente quer dar. Então, a moringa, o chá verde, um suco de uva integral também, a gente tem aqui uma boa quantidade de flavonoides. Então, claro, a gente não vai sair tomando 3 copos de suco de uva ao dia, mas um meio copo de suco de uva, um copo, a gente já tem uma quantidade bem boa de flavonoides nas frutas vermelhas de forma geral. Então, morango, mirtilo, a polpa do açaí também, amoras, essas frutas seria bem interessante a gente incorporar no nosso dia a dia. Vitamina C, então normalmente a gente orienta 2 fontes de vitamina C ao dia. Então, por exemplo, eu vou usar um limão de manhã e uma laranja de tarde. A gente está na época agora, né, das frutas cítricas, então a gente tem que investir nelas. Uma bergamota de manhã e um kiwi antes de dormir. Vou ingerir um abacaxi, uma carambola, né? Então, tentar trazer essas frutas que têm vitamina C para o nosso dia. Além disso, a vitamina C, ela também ajuda a controlar o cortisol. Então, normalmente a gente usa doses altas de vitamina C para ter esse controle do cortisol. Níveis elevados de cortisol, como eu tinha comentado com vocês. O que a pessoa normalmente percebe, assim, que está com cortisol elevado? Acorda muitas vezes à noite, sente fome às vezes em horários que ela não sente fome habitualmente. Por exemplo, antes de dormir eu tenho necessidade de comer um pacote de castanhas. Antes de dormir eu tenho necessidade de comer um balde de pipoca. Não é normal, porque não é o momento que você vai gastar energia. Então, possivelmente, a curva do cortisol está alterada. Então, voltando às vitaminas, né? A vitamina A é bem importante a gente ingerir para controlar essa inflamação. Então, quais são as nossas fontes de vitamina A? Todos os alaranjados, mamão, cenoura, moranga. A gente deveria ter consumo de pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Batata doce também é fonte de vitamina A. Vitamina C é um potentíssimo antioxidante, por isso que a gente indica azeite de oliva extra virgem, né? Aquele com acidez de 0,2%. No almoço e no jantar, a gente normalmente orienta para que se utilize um fio de azeite de oliva, as castanhas, nozes, amêndoas, o coco, o próprio abacate também, eles são fontes de vitamina E, e a gente tem que ter no nosso dia pelo menos 1 a 2 vezes ao dia o consumo. A vitamina D, então eu normalmente oriento para que meus pacientes mantenham essa vitamina D acima de 30, independente de ser grupo de risco ou não, porque no inverno é um período que a gente não se expõe ao sol. Eu, como nutricionista, passo o dia inteiro no consultório. E eu acredito que vocês, né, como advogados, também não peguem muito sol. Então, a vitamina D eu costumo avaliar nos meus pacientes no inverno e a gente acaba entrando com suplementação, porque, infelizmente, a única forma da gente absorver vitamina D
é se expondo todos os dias ao sol, em torno de 15 a 20 minutos ao dia, com grande parte da nossa pele exposta. Então, colo, braço, perna, rosto, sem filtro solar. E como a gente não consegue fazer isso no inverno, eu acabo entrando com suplementação. A vitamina D, ela também vai participar do nosso sistema imune. A nossa primeira barreira de defesa, a gente tem grande influência da vitamina D. Então, para a prevenção de gripes, de resfriados, do próprio Covid, né, você entrou com doses bem altas de vitamina D. O própolis, eu preciso falar dele porque é um baita suplemento, barato, eficiente, né? E a gente consegue, hoje em dia, em qualquer farmácia, lojas de suplementos naturais, a gente tem ele tanto em cápsula, a gente tem própolis com extração alcoólica, não alcoólica. Então, o própolis, normalmente, eu oriento a consumir longe das principais refeições. Pode ser de manhã em jejum ou à noite antes de dormir. Para pessoas que têm gastrite ou algum problema de refluxo, eu não indico o própolis alcoólico, tá? Eu normalmente indico o não alcoólico ou cápsulas. Então, o própolis, ele é um baita suplemento, um alimento, na verdade, para combater gripes, resfriados, inflamação também. Em relação a como está o nosso fígado, o fígado, eu costumo avaliar, porque ele participa do nosso sistema de detoxificação. A partir do momento que o nosso fígado não está detoxificando bem, nós vamos ser pessoas mais cansadas, menos ativas, né? Então, o que eu solicito normalmente? TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. É bem importante a gente avaliar esses exames de TGO, TGP e gama-GT. A gente normalmente tem quem já pegou exames, se vocês quiserem pegar os exames de vocês e darem uma olhada. A gente normalmente tem uma variável que vai de 9 até 40, por exemplo, de TGO, vamos usar o exemplo. O que é melhor que vocês estejam? Quanto mais próximo a 9, quanto mais próximo ao nível inferior, mais saudável está esse fígado. Quanto mais próximo do nível superior, menos saudável está esse fígado, mais a gente está precisando detoxificar ele. E o nosso fígado, ele é muito importante porque pela correta utilização dos carboidratos, das gorduras, das proteínas. Então, de nada adianta você estar comendo se você não está tendo uma boa utilização delas. Acho bem importante também falar sobre as medicações que a pessoa está em uso, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que estão usando simvastatina e alimentos e medicamentos. Vou mudar minha barrinha aqui, um minutinho. E muitos medicamentos para controlar a questão do colesterol. E esses medicamentos, eles diminuem muito uma coenzima, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é essencial para o nosso metabolismo energético. Então, normalmente, algumas pessoas que consomem esse tipo de medicação ou outras medicações podem apresentar mais cansaço também devido ao uso do medicamento. Então, também alguns nutrientes importantes para o fígado. A gente tem a vitamina A, que eu já falei das fontes, vitamina E, magnésio, importantíssimo para a detoxificação. Então, aonde que eu coloco o magnésio para melhorar a disposição na vida do meu paciente? Eu coloco através dos vegetais folhosos escuros, então os verdes escuros. Eu coloco normalmente a rúcula, o agrião, o espinafre. Então, eles são alimentos que eles vão estar ajudando a potencializar essa absorção do magnésio. Também semente de abóbora, eu acho que vocês já viram em lojas de grãos, e ela também é uma fonte de magnésio. Os aminoácidos são essenciais, o complexo B. O que eu percebo? Aqui na nossa região está ficando muito pobre o consumo de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, e eles são fonte de complexo B. Então, quem não tem na rotina, né, consumir esses alimentos, eu normalmente sugiro o consumo de 3 a 4 dias por semana. E aí entra uma dica bem importante, uma jogada bem importante. Tem muitas pessoas que deixam de consumir esse alimento, né, o feijão, porque tem muita distensão, tem muitos gases, flatulência. Então, claro, tem alguns pacientes que não podem consumir por ter alergias alimentares. Mas, de uma forma geral, algumas dicas que eu dou para pessoas que comem no restaurante, tem alguma distensão,
quando for preparar em casa esse feijão, deixa ele de molho de um dia para o outro por pelo menos 12 horas e coloca gotas de limão junto nesse demolho. Descarta essa água e cozinha com nova água. Isso já vai ajudar a reduzir boa parte do fitato presente no grão. Então, a gente tem uma melhor biodisponibilidade, né, de ferro, de cálcio, de todo o complexo B que está presente no grão. E de quebra também já vai reduzir aí as suspensões abdominais. Eu falei sobre o vinho diário. Eu tenho muitos pacientes no inverno que acabam consumindo vinho praticamente todos os dias. Por mais que o vinho tenha flavonoides, tenha antioxidantes, a gente não pode esquecer que ele tem álcool, né? Então, todos os dias não é uma conduta que eu oriento, por mais que seja só uma tacinha. A dose que eu oriento de vinho é deixar mais para o final de semana, né, esse consumo. E durante as semanas, se quiser ter esses antioxidantes, é melhor que a gente consuma um suco de uva mesmo. Vou ficando aqui junto. Aqui do fígado que eu tinha comentado. Acho bem importante também trazer para vocês sobre a questão da resistência à insulina, né? A Aldila já conhece um pouquinho do meu trabalho, ela vai saber que algum desses exames eu peço mesmo. Eu gosto muito de solicitar glicose. Glicose isolada não é um bom parâmetro para medir como é que está a glicemia em jejum. Por quê? Normalmente o que a gente comeu no dia anterior, se você fez uma dieta muito bonitinha no dia anterior, essa glicose ela normalmente vai dar controlada. Ela é um dos últimos exames que vai desregular caso você tenha uma resistência à insulina. Então, ela realmente eu não considero um bom parâmetro. A hemoglobina glicada, ela dá o histórico dos últimos 3 meses dessa glicose, então já considero ela o melhor parâmetro para avaliar. Gosto muito de avaliar a insulina e o INSIOMA. Por que que eu falo da resistência à insulina? A resistência à insulina, ela gera muito cansaço. Então, eu já peguei muitos pacientes com uma insulina de 30, de 40, de 50, que relatavam muita queixa de cansaço por conta da inflamação que eu relatei nos slides anteriores. Então, o índice de IOMA, ele nada mais é do que uma relação da nossa glicose com a nossa insulina. E aí a gente consegue avaliar como é que está sendo a utilização desses carboidratos que a gente está ingerindo. Então, por que eu me preocupo com a resistência à insulina? O que acontece? Normalmente a gente tem uma peroxidação lipídica na nossa célula. Eu quis trazer uma foto para vocês para ficar melhor explicado, mas eu não encontrei uma foto legal. Então, está lá sendo utilizada normalmente há uns 15 dias, tá? Quando a gente pega essa gordura para troca e a gente vai olhar ela está praticamente preta. A gente não consegue enxergar nessa gordura. Então, a peroxidação lipídica que acontece na nossa célula é mais ou menos isso. É como se a nossa célula estivesse suja. A gente não consegue ter uma entrada correta dos carboidratos, das vitaminas e minerais que precisam chegar lá nas nossas organelas para produzir energia. Então, não chega por conta dessa peroxidação lipídica que a resistência à insulina, que o consumo exagerado de carboidrato, que o consumo excessivo de bolacha, de pão, de massa, vai levando ao longo do tempo. Não deixa a energia ser produzida pela nossa célula. Eu acho que vocês conseguiram entender essa relação? Sim? Tá, perfeito. Então, essa questão dos micronutrientes, o complexo B, a gente tem nas nossas organelas, dentro da nossa célula, a gente tem um sistema bem importante de organelas que a gente precisa do complexo B, que é onde a gente faz o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs é o que vai produzir energia, ATP, que é o que nos dá energia. Se não entra complexo B ali, a gente não vai ter energia. Então, é bem importante essa parte da resistência à insulina. As deficiências nutricionais, eu deixei aqui para o final, porque eu vou bater bastante em cima dessa tecla com vocês. Então, eu acho que eu não tenho mais muito sobre exames, eu não quero ser maçante também aqui com vocês, tá? Mas eu acho bem importante falar sobre isso. A vitamina B12. A vitamina B12 é uma preocupação muito grande de todos os vegetarianos. Porém, é muito comum, mais do que vocês imaginam, ter deficiência de vitamina B12 em pessoas que comem proteína. Por quê?
Porque eu dependo de um estômago que está com uma acidez ótima, B12, eu já peguei muitos pacientes que fazem o consumo de proteína animal, o ideal é que ela esteja entre 400 e 500, e eu já peguei muitos desses pacientes com a B12 em 100, em 150, o que eles relatam? Fadiga, cansaço, queda de cabelo, falta de memória, então às vezes quer lembrar de alguma coisa e não lembra mais o nome, e fica tentando, tá ali no meio de uma audiência, por exemplo, acho que para vocês isso é importantíssimo, né? Tá ali no meio de uma audiência, precisa lembrar de alguma coisa e não vem, não consegue fazer aquele gancho. Isso pode estar relacionado com uma falta de vitamina B12. O ácido fólico, a gente teve enriquecimento das farinhas de ácido fólico. Porém, eu tenho alguns pacientes que, por conta de um intestino que não está com uma mucosa adequada, não tem uma absorção adequada de ácido fólico. E a gente tem presente ácido fólico nos verdes escuros. O magnésio também, falei um pouquinho dele antes, né? Mas o magnésio, ele é cofator de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Então, se a gente tem falta de magnésio, a gente vai ter cansaço. Pessoas que são muito estressadas depletam mais magnésio. Então, muitas vezes, só pela alimentação, a gente não consegue atingir bons níveis. Nessas pessoas que são estressadas, que dormem pouco, que têm enxaqueca com frequência, que tem muito cansaço com frequência, normalmente a gente entra com uma suplementação bem pontual. A vitamina D que eu estava comentando, ela também baixa a vitamina D, normalmente abaixo de 20, pode estar relacionada a uma perda de sensibilidade à insulina, uma resistência à insulina. Então, é bem importante ter uma vitamina D adequada também. Complexo B. Eu só peço B12 e ácido fólico do complexo B. Não peço B3, B2, às vezes meus pacientes querem ver como é que tá, mas eu avalio mais pelo recordatório que a pessoa come e os sintomas, porque eles são exames caros e eles não são fidedignos. Então, eles sofrem oscilação com muita frequência no dia. Então, não costumo pedir. Ferro. Então, eu coloquei aqui caso de alguns pacientes, né? Ferro 12. O ferro, ele é chave, né? O ferro e a ferritina, eles são chaves para a questão do cansaço. E mesmo em pessoas, de novo, vou reforçar, que comem proteína, é importante estar avaliando o ferro, porque a gente vai ter aumento de cansaço. Eu trouxe esse ferro 12 porque eu tive uma paciente que em um mês de alimentação adequada e suplementação de ferro, ela começou a dormir direito, ela começou a ter energia, ela parou de dormir após o almoço, porque ela estava com uma disposição muito aumentada. As vitaminas antioxidantes. Então, eu falei antes, né, da vitamina A, C, vitamina D, vitamina E, porque a gente produz todos os dias radicais livres. Os radicais livres, quando a gente não consegue combater eles de forma adequada, a gente vai ter um aumento, o nosso corpo começa a não identificar as células para causar morte celular. E a gente pode ter aumento das chances de câncer também. Então, eu trago os antioxidantes aqui para combater os radicais livres, para combater a fadiga, mas também para prevenir o câncer. E o Covid? Então, eu quis trazer uma partezinha especial do Covid, porque é um momento que a gente está vivendo agora, tem muitas pessoas que têm familiares que passaram, que já passaram pelo Covid. Então, só me hidratar um pouquinho. Então, o Covid, ele aumenta muito a inflamação. Tanto que muitas pessoas que estão medindo ferritina pós-Covid têm um aumento muito grande da ferritina e não entende por quê. Muitas vezes pode estar correlacionado com o Covid por conta do aumento da inflamação. Então, na nutrição funcional, o que a gente faz com um paciente que teve Covid? Primeira coisa é ajustar a hidratação. A gente precisa ter uma ingestão de água, né, bem adequada nesses pacientes que tiveram Covid. Muitas vezes eu entro com uma suplementação de coenzima Q10, que eu estava falando lá para a questão, né, da simvastatina, suplementação de vitamina D, de zinco, de magnésio, probiótico, alguns casos, para melhorar a flora intestinal. D-ribose eu uso muito com atletas que se queixam de cansaço, dificuldade para voltar às atividades. Então, eu utilizo com atletas D-ribose.
Quercetina, antioxidantes, a gente entra com uma dose maior. Ácido alfa-lipóico, e os chás, de novo, eu vou entrar com chá verde, moringa e dente de leão. Poderia estar sendo usado também aqui um hibiscus, um chá de cravo, um chá de canela. Tem um chá também que é o chá de anis estrelado, que é um chá que, na época, ele foi feito estudo com H1N1. Então, para prevenção de gripes e resfriados, o anis estrelado também é bem interessante, e nessa recuperação do Covid também pode ser utilizado, na dose que eu comentei anteriormente, de 2 até 3 xícaras ao dia. Agora eu vou falar de uma parte que eu adoro e que eu domino muito, que é a questão da relação do nosso intestino e do nosso sistema digestivo com a fadiga e com o cansaço. Então, a nossa absorção de nutrientes, ela começa lá pela nossa mastigação. Então, por isso que eu sempre pergunto, né? Você está sentando para comer? Você está mastigando bem esse alimento? Você está ingerindo líquido nas refeições ou não? O líquido na refeição, ele atrapalha a nossa acidez gástrica. Ele faz com que a gente não atinja uma ótima acidez gástrica. E com isso, a gente tem uma interferência na absorção de vários minerais, tá? De zinco, de cálcio. A gente tem problema na absorção de todo o complexo B, de vitamina B12. Então, por isso é muito importante não ingerir líquido nas refeições. O máximo permitido é até 150 ml de água, de líquido, né? O excesso de líquido na refeição, ele pode estar levando a uma hipocloridria. Quem come muito em restaurante também tem uma exposição muito grande a alumínio. O alumínio, ele também pode promover hipocloridria, tá? O excesso de alumínio no nosso corpo. O que a hipocloridria causa? Língua branca, a gente chama de sabor lingual. Então, por isso que a gente indica limpar a língua todas as manhãs, né? Para que essas bactérias não entrem no nosso trato digestivo. Aumento de náuseas, de arrotos, de flatulências após comer, dor abdominal. A gente aumenta também chances de ter parasitas intestinais, candidíase, unhas fracas, anemia, hipocloridria. Lembra que eu estava falando, agora tudo vai fazer sentido, do ciclo de Krebs, lá na nossa célula, que precisava do complexo B para produzir energia, né? Então, se a gente tem uma hipocloridria, se a gente tem um estômago que não tem uma boa acidez, a gente não absorve o complexo B, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter cansaço. Então, só estou falando da mastigação até aqui da água. O intestino. Então, o que eu vejo no meu consultório? Muitos casos de disbiose, de aumento de permeabilidade intestinal, muitas alergias alimentares. O que é a disbiose? Lá no nosso intestino, a gente tem bactérias boas e ruins, que elas convivem em simbiose. Normalmente, se a gente consome muito alimento industrializado, muitas farinhas, não consome muitas frutas, verduras, legumes, a gente vai ter aumento dessas bactérias ruins. E elas vão aumentar a permeabilidade lá na nossa mucosa intestinal, né, nas paredes do nosso intestino, promovendo uma absorção de nutrientes, de todos os outros nutrientes. E o nosso intestino é ele quem produz serotonina. Então, às vezes, a pessoa está lá mais cansada, está mais estressada, está mais irritada. Os aumentos dos casos de depressão também, porque não está produzindo serotonina lá no nosso intestino. Então, por isso que é importante ter um bom funcionamento dele. O excesso de peso, ele também vai levar a uma fadiga por conta da inflamação, tá? Os adipócitos, aonde a gente acumula a nossa gordura, tá? Aquela gordura que incomoda grande parte das pessoas no abdômen, as mulheres no braço, nas coxas, nas pernas, enfim. Esse excesso de adipócitos, ele vai estar enviando para o nosso corpo várias citocinas inflamatórias. E essa inflamação gerada pelo excesso de gordura faz com que não cheguem os nutrientes da célula. Então, o que eu percebo na rotina de quem trabalha muito? Normalmente come qualquer coisa. Vocês vão estar vendo, eu acho que esse slide vão estar se familiarizando com muitas coisas.
comem qualquer coisa, muitas vezes nem fazem o almoço ou não comem salada para poder comer mais rápido. Ou eu tenho muitos pacientes que às vezes tomam meio litro de água para poder empurrar a comida e poder comer mais rápido. Então vocês vão conseguir entender o porquê de todas as alterações que eu comentei até aqui. Almoçam muito em restaurante, então exposição excessiva a alumínio, o excesso de gorduras e qual que é a qualidade delas, né? Como eu falei, eu já trabalhei em restaurante, então o óleo da fritadeira ele realmente não é trocado diariamente, então a gente consegue ter uma noção da quantidade de toxinas que acumulam ali, porque são várias frituras que tem ao longo do dia. Muito consumo de pão, de bolacha, de biscoito, porque é prático, não estraga. Então a gente vai ter aqui um aumento da resistência à insulina por conta desse consumo excessivo. Não comem frutas, porque estraga e tem que lembrar de levar de casa. Então, muitas vezes, sai de casa e não programa nada para a rotina do dia. Né? Eu iniciei a palestra falando, o cuidador precisa ser cuidado. Então, pelo menos as 2 frutas do dia têm que ser levadas para o trabalho. Né? Ela acaba sendo ruim também pela manipulação, então eu já ouvi vários tipos de desculpa aqui no meu consultório. Não tomam água porque esquecem. Então, o que eu sugiro normalmente? Ou deixar água em vários pontos, né, do trabalho, ou deixar uma garrafa grande para lembrar, porque a água, a hidratação adequada, ela melhora o foco e a disposição. E o cálculo que a gente faz da água é 35 ml de água por quilo de peso. Então, se vocês quiserem fazer um cálculo rápido do quanto vocês deveriam consumir, já conseguem estar realizando. Tomam muito café para ter energia. Então, eu falei lá no início da palestra, né? O café, ele dá energia imediata. Porém, depois que a gente consumir o café, a gente vai ter uma queda nessa energia. E a gente vai precisar tomar mais café. Então, o café não é que ele dá energia, mas ele disfarça o cansaço. Então, às vezes, a pessoa está lá tomando 7, 8 xícaras de café ao dia, ela só está disfarçando o cansaço. No jantar, faz apenas um lanche. Aqui no Sul, a gente tem um hábito bem ruim, que eu considero, que é só fazer um lanche de noite, né? Que é comer um sanduíche, quando não um X ou uma pizza. Então, a gente fala do consumo das verduras e saladas que acabam faltando nesse jantar. Muitos industrializados. Então, a gente tem uma interação muito grande com o nosso microbioma, com o nosso intestino, por conta dos antiumectantes, dos corantes, dos acidulantes. Comem sempre a mesma coisa, não querem perder tempo no mercado ou na feira, então isso realmente é bem comum. Então, o que eu sugiro para melhorar o cansaço? Então, a hidratação, como eu falei, podem calcular para vocês, né? 35 ml por quilo de peso de água é indicado ao dia. Se tiver chá na rotina, a gente calcula 45 ml de líquido, tá? Chimarrão não substitui água. Então, o chimarrão, normalmente, eu oriento 4 a 5 cuias no dia, uma vez ao dia só. Procurar investir em chás ao longo do dia, trocando o café. Então, depois eu deixei algumas dicas de chás para vocês. Investir em carboidratos integrais e menos processados. Vocês vão ver como isso melhora realmente muito a energia. Então, investir em aipim, batata doce, em arroz integral, colocar chia, linhaça nessa rotina. Investir nas leguminosas. Então, realmente, 3 a 4 vezes por semana ter leguminosa no prato. Perder o medo, às vezes, de preparar um grão de bico de uma forma diferente. Variar o cardápio. Então, eu até sugiro para os meus pacientes uma lista de compras semanal, onde coloca vários tipos de verduras, de saladas, de frutas, e toda a semana vai sinalizando para comprar toda semana coisas diferentes. Né? Então, isso realmente a gente consegue fornecer para o nosso organismo uma variedade muito diferente de alimentos e evita que a gente tenha alergias alimentares, que as alergias alimentares elas surgem de uma dieta pouco variada. Mastigação adequada. No próximo slide eu trouxe para vocês uma técnica do Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Normalmente o tempo de mastigação ele deveria levar no nosso almoço e na nossa janta em torno de 20 minutos.
Tem paciente meu que eu peço, deixa um despertador do lado do teu prato e vai cuidando quanto tempo tu demora, né? Deixa um cronômetro. Muitos deles já me relataram 5, 6 minutos, né, de alimentação, o que é muito pouco. Então, o Mindful Eating, ele nos ajuda a comer com atenção plena. Então, as 2 frutas cítricas que eu comentei já lá no início, a vitamina A, a vitamina E, que a gente estava falando antes, perder peso, né, para muitas pessoas, o IMC, ele é a principal ferramenta, porém, o que eu trago é que o que a gente tem que se preocupar é no percentual de gordura e naquela gordura abdominal. A mais preocupante para a questão da energia é a gordura abdominal, por conta da gordura que fica acumulada entre os nossos órgãos. Reservar pelo menos 3 dias por semana para se exercitar, para a gente ter uma modulação de endorfina e serotonina, nem que seja 30 minutos, mas seria bem importante. Para quem tem dificuldade de dormir à noite, eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Porque se não dorme bem à noite, vai ter um dia que não é produtivo. Então, utilizar alguns alimentos também, ou chás que vão estar estimulando a produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Então, a gente utiliza alguns chás como mulungu, passiflora, camomila, e algumas frutas também podem ser usadas nessa ceia, como abacate, kiwi, banana, aveia também. O salmão também é um ótimo peixe para ser consumido no jantar, por conta disso. Melhorar as bactérias gram-positivas no intestino, então melhorar as bactérias boas. Como a gente melhora a bactéria boa? Então, consumindo mais salada verde, né? Pelo menos um prato cheio em cada refeição. Consumo adequado de frutas, evitar os industrializados. Assim, a gente consegue ter uma boa saúde intestinal, uma boa absorção de nutrientes. Então, as minhas dicas. Aqui tem alguns chás, tá? Que eu deixei. Aqui, eu sabia que vocês iam me perguntar um chá para melhorar a energia, né? Então, eu deixei aqui uma dica de, brincando, né? Chá Red Bull. Então, com alguns ativos, como a passiflora, a hortelã e a erva mate. Então, a passiflora, ela vem da folha do maracujá. Muitas pessoas acham que o maracujá é o responsável por nos trazer aquela... a reduzir a nossa ansiedade, a gente ficar menos irritado, mas na verdade é a folha do maracujá, que o nome dela é passiflora incarnata. A hortelã, ela melhora a sensação de alerta, e a erva mate, ela possui cafeína, né, então ela é estimulante. Normalmente, o que eu vou... Não sei se vocês querem tirar foto, eu vou lendo aqui para vocês. Pode fazer a mistura de 3 partes iguais, né, das ervas, deixa num pote fechado ao abrigo do sol. Quando for preparar, já prepara de meio litro a 700 ml de água, deixa ferver a água sem colocar as ervas, tá? Depois que a água ferver, coloca em infusão com as ervas, 2 a 3 colheres de sopa da mistura do chás e deixa em infusão, quer dizer, a xícara tapada, o recipiente tapado, de 5 a 10 minutos. E depois pode estar colocando numa garrafinha de vidro e pode consumir esse chá dentro de 12 horas. Independente de ser quente ou frio, tá? Ele vai ter a mesma ação, só não deve ser reaquecido, que aí sim ele vai perder bastante os ativos dele. No máximo até às 5 da tarde, para não atrapalhar o sono, e longe do almoço e do jantar. E o chazinho que eu intitulo como Bons Sonhos, que é uma mistura de mulungu, camomila, melissa e passiflora, né? Então, uma das dicas é estar triturando esses chás, guardando eles, né, no recipiente, e aí também pode estar consumindo de 1 a 2 xícaras à noite antes de dormir, para melhorando o sono, e praticar a higiene do sono. Então, o que é a higiene do sono? Eu sei que a gente tem uma vida turbulenta e que normalmente a gente está assistindo TV, mexendo no celular, fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Então, o que eu indico? Que 1 hora antes de dormir, a gente desligue, não mexa mais no celular, desligue a TV, tente diminuir se tiver luz amarela em casa, ou deixar mais as luzes de abajur ligadas, para a gente já ir melhorando a nossa produção de melatonina e conseguir descansar um pouquinho melhor. Aqui a sugestão que eu dei da lista de compras. Olha só que bacana, eu coloco os alimentos, aí eu coloco semana 1, 2, 3 e 4.
e aí o paciente vai sinalizando semana a semana para tentar variar os alimentos que ele consome. Gosto bastante dessa tabela aqui, acho bem interessante. A técnica do Mindful Eating, para não tomar muito tempo de vocês, eu deixei o link aqui do Instagram, eu deixei o meu Instagram, eu fiz um IGTV em dezembro de 2020, tá? Ensinando como fazer essa técnica. Então, quem come muito rápido, quem é muito ansioso, quem tem dificuldade com isso, pode entrar lá no meu Instagram ou acessar, enfim, fazer uma foto aqui do link também, e aí tá acessando por lá, que vocês vão conseguir estar realizando também a técnica para comer de uma forma mais consciente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pratos nutritivos, né? Que às vezes a pessoa tem dificuldade de preparar ou de visualizar. Então, eu trouxe aqui uma boa ideia para vocês de como fazer um almoço bem elaborado, às vezes um jantar também. E uma dica que eu gosto de dar para os meus pacientes é a granola salgada. A gente consegue misturar vários grãos. Eu gosto de misturar gergelim branco, gergelim preto, semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça. Vocês vão pegar uma frigideira, tá? Ou até pode ser feito no forno em baixa temperatura. Coloca nessa frigideira azeite de oliva, algumas especiarias, pode ser cúrcuma, pimenta do reino, uma pitadinha de sal, e dá uma leve tostada nessas sementes, até elas mudarem de cor. Guarda no pote e vai utilizando durante a semana. Essa misturinha, ela é fonte de magnésio, de zinco, de cálcio e de fibras também. E aí vocês podem estar usando no almoço, no jantar, junto da salada. Ela já dá um toque todo especial à salada ou às sopas também. Então, eu quis trazer também sobre algumas suplementações que eu mais utilizo, né, na questão da melhora da disposição. Compostos bioativos. Então, eles podem vir na forma de shots ou de alguns suplementos prontos. Eu trago dois que eu conheço, enfim, que é o J-Setup e o Hitap também, que eles são suplementos de compostos bioativos, eles são pozinhos que se mistura na água e a gente faz chá ou faz sucos também. Os shots podem ser feitos com cúrcuma, com matcha em pó, que é sensacional para a questão da disposição, com guaraná, com canela, com limão, com vinagre de maçã orgânico. A coenzima Q10, eu gosto muito de utilizar ela para melhora de disposição. O ácido alfa-lipoico, o complexo B, para os meus pacientes eu acabo manipulando, mas em algumas lojas de suplementos também é encontrado o complexo B. O magnésio, gosto bastante de utilizar, utilizo bastante para pessoas com muitos casos de enxaqueca. Vitamina D, suplemento bastante, inclusive no inverno. E se a gente precisar melhorar esse intestino, glutamina, costumo utilizar bastante, e usada também para melhora da imunidade. Prebióticos para aumentar as bactérias que a gente tem no intestino e probióticos para alimentar nossas bactérias boas. Tem alguns suplementos também, eu conheço hoje o Conexium da Dovale, que ele contém triptofano, né, e algumas vitaminas do complexo B, então ajuda a produzir melhor a nossa serotonina, mas a mucosa do nosso intestino precisa ter uma boa, precisa estar bem para absorver esse triptofano e esse complexo B para formar serotonina. Então, aqui duas dicas de shots. Então, eu dei a dica de um que é o energizante, que é só misturar uma colher de café de guaraná em pó, uma pitada de cacau, uma colher de café de maca peruana, uma pitada de gengibre em pó, canela, 50 ml de água. Quando tomar o shot deve ser ingerido em jejum, de preferência de manhã, uns 15 a 20 minutos antes do café da manhã. Mistura bem e toma de uma vez só. Outro shot que eu acho bem bacana, até para quem treina de manhã, que é um shot com chá verde. Pode fazer o chá verde quente ou frio, independente. Meio copo de chá verde, uma colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de cúrcuma ou uma pitadinha, uma pitada de pimenta caiena e uma colher de chá de óleo de coco. O óleo de coco, para quem já usou, ele fica, quando em temperatura ambiente,
mais enrijecido, então pode até aquecer ele um pouquinho no micro-ondas para usar no shot. Os sucos, né? Os sucos detox, eles entram muito no verão e no inverno um pouco menos. Então eu deixei 2 dicas aqui para vocês. Não vou ler um por um, né? Mas vocês podem tirar a foto deles. Normalmente os sucos é indicado que a gente ingira eles sem coar, senão a gente perde boa parte da fibra. Então faz ali a mistura da couve com abacaxi, com suco de um limão, com hortelã, com maçã, água, né? Bate bem e consome em seguida. Então, pessoal, enfim, essa foi a parte final, tá, da minha palestra. Agradeço a vocês por toda a atenção, né? E eu queria deixar uma frase aqui que eu acho que se encaixa bem na minha vida, né? Primeiro a gente muda a nossa alimentação, depois ela muda a gente. Então, eu acho que na minha vida a alimentação me trouxe muitos benefícios. Nem sempre me alimentei de forma saudável e bem, mas teve muita coisa que mudou, enxaqueca, cansaço, né, disposição que eu falei aqui, intestino, e várias coisas que eu comecei a conhecer mais o meu corpo. Eu agradeço aqui, o pessoal está comentando já no WhatsApp, assim, que maravilha, preciso dessa Nutri aqui em casa, já quero marcar não sei o que. São muitas informações. Graci, tá. Eu gosto tudo. Agora, aquela história dos shots, desculpa, sabe, é difícil. Não adianta, eu não vou dizer, eu já vou começar sabe, a advogada do diabo? Eu acho a pior coisa a parte do shot, porque é ruim. É ruim, desculpa, eu sei, vai dizer, mas é importante e tal. Sabe o que eu fiz? Então, eu já vou dizer, não sei, até quem sabe já fica até para questionamento isso, né? Como eu não conseguia, né, tomar cúrcuma com limão, com água morna, com maca peruana de manhã, eu comecei a fazer tudo separado. Então, eu tomo assim, um pouco de cúrcuma com água morna, um pouco de maca peruana, daí vou tomando shotzinhos separados em quantidades, e, por fim, eu tomo psyllium, que é um prebiótico, com o suco de meio limão e água morna, que para descer tudo aquilo e sair o gosto das coisas. Pode ser assim? Já fica um questionamento aqui, depois eu vou passar para as pessoas. Mônica, isso tudo no mesmo horário, em horários diferentes? Não, tudo assim, no guti, sobrevivi. Foi. Pode ser tomado dessa forma, no mesmo horário. Eu normalmente utilizo os shots de forma cíclica na dieta dos meus pacientes. Então, eu não uso sempre só o shot na vida do paciente. Eu uso, às vezes, três vezes por semana, né? Eu utilizo alguns ativos 3 vezes por semana. Tem períodos que a pessoa está super bem, está disposta, o intestino está funcionando, está tudo funcionando lindamente. E consegue utilizar esses ativos em outros horários do dia. Aí eu não deixo exatamente para esse período do jejum. Mas eu gosto de utilizar eles quando a gente tem algo mais pontual a ser trabalhado. Daí eu gosto do período do jejum. Não quer dizer que tu não vai absorver os nutrientes, Mônica, mas quer dizer que em jejum, como a gente acordou, a gente vai absorver de uma forma otimizada, né? A gente vai ter uma melhor resposta. Da mesma forma que, se a gente... Eu vou dar um exemplo. Digamos que você acorde, coma um pão francês com margarina, toma mais uma xícara de café com leite, vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar uma torrada, tá? Uma torrada. Um pão francês, presunto, queijo, margarina e um café com leite. O que acontece? A gente tem um estímulo muito inflamatório bem no café da manhã. Seria o pior horário para comer isso. Então, se quem gosta de comer isso, até prefiro que coma mais tarde, porque é o estímulo que tu vai dar para o teu organismo no restante do dia. O suquinho de limão com o psyllium eu posso continuar tomando todas as manhãs, então, né? Isso tá... O psyllium, ele pode... Aproveitando o que a Mônica trouxe em relação ao psyllium, o psyllium é uma baita fibra prebiótica, né? A gente utiliza muito para melhora do funcionamento intestinal, para alimentar as bactérias boas do intestino. Só tem que ter um cuidado com ele, que é em relação à hidratação. Quem toma psyllium e não se hidrata, normalmente tende a ter uma constipação maior do que já tinha antes.
E pessoas constipadas, elas são pessoas constipadas que não conseguem evacuar adequadamente, elas são pessoas mais cansadas. Então, por isso eu trouxe tanto sobre o intestino aqui para vocês. É bem importante. Eu sei que tem vários questionamentos, né, Aldila? Bastante. Então, não sei, Ruth, tu quer fazer algum questionamento já antes de começar? Porque depois aqui vamos bombardear a Graciele, né? Perfeito. Primeiro, quero dizer, Graciele já me quebrou ali quando falou do vinho e do café, né? E já me deixou mal aí. Bom, mas eu ia perguntar assim, Graciele, está na moda aquela dieta intermitente, né, que o pessoal faz. Eu não sou de fazer dieta, até não tenho muito problema, né? Mas acabo mesmo involuntariamente, fazendo uma certa dieta intermitente. E acho que isso acontece com a maioria dos colegas advogados, porque nem sempre a gente consegue manter a regularidade das refeições, né? Às vezes tu tem uma audiência que avança ao meio-dia, às vezes tu tem um compromisso com o cliente que avança até tarde, tu tem um prazo que tem que cumprir e tal, enfim. E aí, às vezes, a gente queima os horários de refeições, né, e faz depois, tal, isso é bem frequente. Isso é prejudicial, não comer sempre nos mesmos horários? Eu sempre oriento meus pacientes a procurar comer nos mesmos horários, porque a gente já tem uma produção de enzimas digestivas para melhorar a digestão daquele alimento. Mas em relação ao jejum intermitente, normalmente é indicado, né, o jejum feito de forma adequada. Porque esse jejum que às vezes, eu faço, Graça, eu nunca tive hábito de tomar café da manhã, eu sempre só almocei. A gente não vai ter uma resposta em relação a tão boa, né, em relação a emagrecimento, a sistema de detoxificação, porque eu dependo muito do que a pessoa vai comer nessa quebra de jejum. Então, normalmente, nos protocolos de jejum intermitente, a gente aplica jejum em dias intercalados, um jejum de 14 a 16 horas, e a gente se preocupa muito com a refeição que a pessoa está quebrando esse jejum e o quanto de compostos bioativos ela ingere ao longo do dia. Então, pessoas que estão em jejum, normalmente eu coloco uma boa quantidade de salada, eu coloco bastante chás, eu utilizo na quebra desse jejum gorduras boas, abacate, coco, utilizo frutas de baixo índice glicêmico, utilizo ovos, porque muitas vezes almocei e vou comer só no outro dia de manhã. Dá um exemplo, estou com a rotina muito corrida, não consegui jantar, não consegui fazer minhas refeições. Possivelmente também não comeu nada ao longo do dia, não estimulou o metabolismo. Então, o jejum ele é bem importante para a gente fazer uma varredura no nosso corpo, né, das células que seriam cancerígenas, e a gente melhora também bastante a questão da resistência à insulina no jejum. Mas quando esse jejum contém uma resposta anti-inflamatória e não inflamatória. Perfeito. Ou refeições muito grandes, né? Imagina. Eu posso ir lendo algumas perguntas que estão aqui no Zoom? Acho que sim, pode ser o Aldila. Ou preferes que eu leia? Indiferente. Eu acho que é o Aldila lê, né? Porque daí já fica dois sons para as pessoas que estão também perceberem qual é a pergunta e a resposta. Eu acho que pode ser? Pode ser. Bom, que momento riquíssimo, né? Muitos aprendizados. Vou passar então as primeiras perguntas. Qual a diferença entre o própolis verde e o outro? O própolis verde é um própolis que ele contém uma concentração maior de compostos fenólicos, né, do que o marrom, né? A gente tem própolis verde e marrom, são dois tipos diferentes. Contudo, ambos são bons, não quer dizer que um é muito melhor do que o outro. E a gente pode entrar com ele também, com própolis verde e marrom, de forma cíclica. Assim como o própolis, eu já vou responder mais uma pergunta, porque quer dizer também em relação ao própolis. A gente tem o própolis alcoólico e o não alcoólico. Qual que é a diferença dos dois? O alcoólico, a gente tem o própolis verde alcoólico, é o que a gente possui uma maior quantidade de compostos fenólicos, que são os antioxidantes, os compostos bioativos presentes no própolis. O própolis não alcoólico, normalmente ele é indicado para crianças, para idosos,
para pessoas com problemas digestivos, né? A gente tem uma menor extração de compostos fenólicos, mas essas pessoas podem estar ingerindo. E uma outra pergunta, o que é, eu acredito que seja a palavra desbiose. O que é desbiose? Então, desbiose é quando o nosso intestino, eu acho que eu expliquei, talvez não ficou, ficou um pouco confuso. No nosso intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. Elas normalmente convivem em simbiose, quer dizer que a gente tem uma quantidade adequada de bactérias boas e ruins. Quando a gente tem uma alimentação muito desregrada, com muito carboidrato refinado, sem frutas, sem verduras, com muitos alimentos industrializados, a gente, muita proteína animal também, a gente aumenta a quantidade de bactérias ruins no nosso intestino e diminui a quantidade de bactérias boas. As bactérias boas, elas provêm das saladas, das frutas, das verduras, dos legumes. Então, a gente diminui essa quantidade de bactérias boas. E aí, o que vai acontecer? Uma desregulação, um desbalanço entre as bactérias boas e ruins, que leva a distensão abdominal, gases, enxaqueca, má absorção de nutrientes. Então, leva a vários sinais e sintomas que são decorrentes, né, desse desbalanço entre as bactérias no nosso intestino. Aldila, quem tinha feito esse questionamento era eu. Eu até fui pegar ali meu própolis para ver se ele era, mas ele é extrato aquoso de própolis verde. Então, vou ter que ver isso. Não era derribose, D-hifenribose, que eu vi. Derribose. D-hifenribose, que eu nunca ouvi. Foi questionamento quando eu vi ali que eu perguntei, o que é, Graci? A derribose, ela é um tipo de carboidrato, tá? Ela é um pó. Não sei se já ouviu falar, Mônica, a gente tem a waximase, maltodextrina. É que quem é atleta, eu acho que já ouviu. São módulos em pó de carboidrato, tá? Maltodextrina, essa eu já ouvi falar. A maltodextrina é um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, ela fornece energia rápida, só que ela não se mantém por um longo tempo. A derribose é também um módulo de carboidrato, ele é em pó, normalmente a gente dilui ele em água, e ele é um carboidrato complexo, então normalmente ele dá energia por um período maior, e se mantém bem. Então a derribose eu gosto bastante de utilizar em paciente pós-Covid. Tive até uma paciente minha recentemente que ela utilizou derribose, ela faz massagens, então ela utiliza de muita energia durante o dia. E quando ela utilizou, ela me disse assim, nossa, Graça, eu tenho energia até as 9 horas da noite, coisa que às 3 horas da tarde eu já não tinha mais, estava cansada e tinha realmente muito sono. Então, ele é um baita suplemento também. Desculpa, doutora, da leitura incorreta da palavra. Próxima pergunta. É aconselhável variar os shots diários ou posso tomar sempre o mesmo? É bem importante variar os shots diariamente, principalmente as frutas cítricas, como o limão. Eles são frutas bem alergênicas. Então, se todos os dias você ingerir limão, por exemplo, você pode ter alergia a limão. E aí, alguns dos sinais e sintomas associados ao limão, ao próprio própolis, Mônica, eu acho bem legal estar te trazendo isso. O própolis alcoólico, quando a pessoa ingere numa rotina muito grande, a gente pode ter alguns tipos de alergias alimentares, né? Muitas vezes pode ser algumas manchinhas na pele, pode ser aumento de retenção de líquidos. Eu tive eu já tive 3 pacientes que desenvolveram esse sinal e sintoma por alergia a limão e a própolis e mel também, que foi frequente vontade de urinar, e quando começava a investigar, ela não tinha nenhuma alteração, nem infecção urinária, nada, estava tudo perfeito. Quando a gente retirava esses alimentos da rotina dela, tudo voltava ao normal. Então, realmente, Fer, tem que ter essa variação, porque aumenta muito a chance de ter alergia alimentar. A próxima, então. Qual as consequências a longo prazo de ingerir pouca quantidade de água? Annelise, imagina, Fer, essa questão da pouca quantidade de água.
ferritina elevada, ácido úrico elevado. Imagina que a gente precisa, a água, ela leva todas as vitaminas e minerais para a nossa célula. Se a gente não tem água, a gente não vai ter um correto metabolismo. Então, a gente vai ter um fígado com uma deficiência de detoxificação, né? Então, a gente vai ter uma baixa disposição, a gente vai ter um intestino desregulado, a gente pode ter um ácido úrico elevado, ferritina elevada, creatinina elevada, problema renal, por conta de não estar ingerindo uma boa quantidade de água. Então, realmente, ela é essencial. E da doutora Anne ainda, se tem diferença a consumir legumes crus e cozidos? Tem total diferença. Tem alguns legumes também que quando a gente consome ele cru, eu vou falar de uma forma mais abrangente, tá? Para ficar fácil de compreender. Quando a gente ingere ele de forma cru, a gente tem acesso a um tipo de vitaminas e minerais. Quando a gente ingere ele de forma aquecida, vou trazer o exemplo do tomate, tá? O tomate, quando aquecido e exposto ao óleo, com a combinação do óleo, a gente tem uma maior extração do licopeno presente nele, coisa que no cru a gente não tem. As saladas cruas, a gente tem também mais celulose presente nela. Então, por conta disso, a gente preserva mais o conteúdo de fibras. Por isso que pessoas que comem saladas cruas normalmente percebem que o intestino funciona melhor. Mas também essa questão dos nutrientes é diferente nos crus e nos cozidos. Agora, da doutora Ellen. Quem não come carnes e peixes, quantos ovos diários podem ser consumidos? Isso a gente tem que ser realmente avaliado individualmente, Ellen. Porque eu normalmente indico, tá, 2 ovos inteiros. Só que tem que avaliar na rotina inteira da pessoa se ela está conseguindo ingerir uma boa quantidade de proteína ou não. Em pessoas que não comem peixes e carnes, eu incluo muita proteína vegetal. Então, a gente inclui bastante grão de bico, feijão, lentilha, ervilha, vagem, grãos germinados, para a gente ter uma melhor absorção da questão das proteínas. E, muito importante, avaliar a tua vitamina B12 anualmente. Agora, uma pergunta minha. Um pilar ou uma maneira de identificar se eu estou tendo uma alimentação saudável, assim, uma regra, uma coisa que não pode faltar na identificação de alimento saudável. Eu sei que a gente tem uma certa barreira, cria uma certa barreira achando que tudo que é mais difícil, que é ruim. Mas essa pergunta nessa intenção, assim, o que eu faço, o que tem, assim, de crucial para me identificar se o alimento é saudável ou não é? Se o alimento é saudável ou se a tua alimentação é saudável? Se a alimentação num todo. Bom, eu vou falar do alimento, Aldila, já que a gente tocou nesse assunto. Alimento saudável é o alimento in natura, né? Quanto menos processado, mais saudável vai ser esse alimento. E como é que eu vou saber se a minha alimentação é saudável ou não? Normalmente eu falo, vamos falar primeiro da variação da dieta. Será que eu estou variando meus alimentos? Será que eu estou comendo todo dia a mesma coisa? Eu acho que esse é o principal pilar. Será que eu estou comendo muito industrializado? Então, é realmente ter em mente, eu estou variando minha alimentação ou eu não estou? Eu estou sempre ficando aprisionada nos mesmos alimentos? Se você vê que a sua alimentação está com pouca cor, né? Se você colocar no papel tudo a mesma cor, você não tá tendo uma alimentação colorida, provavelmente você está tendo alguma deficiência nutricional. Agora, acredito que são essas as perguntas. Doutora Mônica, mais alguma dúvida? Não, até vou dizer, Aldila, depois coloca o contato da Graciele ali no grupo do WhatsApp, e as colegas já estão querendo saber, então é muita informação, muitas coisas, né? Então, acho que a gente só tem que agradecer, eu anotei um monte de coisa aqui e tal. Eu tenho mais uma pergunta até que eu anotei aqui, porque
como eu gosto muito de chás, eu estava tomando chá de moringa, né, também, e daí me falaram que ele ainda não está aprovado pela Anvisa, de que ele tinha efeitos, de que não estava comprovado, que ele ainda não era um chá, tipo assim, vamos tomar que ele está fazendo bem, não sabia dos efeitos, mas isso já faz um tempo, então agora ele é um antioxidante comprovado. Na verdade, essa questão da comprovação, Mônica, tem vários chás que a gente utiliza que às vezes eles não têm comprovação da Anvisa, tá? Isso aí a gente pode ver, tem vários, assim. Não sei te trazer essa informação em relação à moringa, se ela foi aprovada ou não pela Anvisa, mas em relação aos estudos que a gente tem com a moringa, a gente tem ótimos benefícios em relação ao efeito anti-inflamatório dela, tá? Em relação a estudos. Mas agora a Anvisa eu não vou saber te precisar e te dar certeza disso. É um chá maravilhoso, é um dos que eu mais gosto assim, de tomar. Tem mais uma pergunta da Fer, e tem um para tosse e para gripe, gente, que eu descobri esse ano, que é aquele chá de alcaçuz, meu Deus, que chá mais maravilhoso, gente, tá? Mas era só, porque eu sou a louca dos chás, né, gente? Vocês têm que saber, mas ali a Fer também tem mais uma pergunta sobre chás. Tá, vamos ver. Exatamente. Ela comenta que ela leu que o ideal seria fazer chá com apenas 3 ervas por vez. Confere? Na nutrição funcional, Fer, a gente acaba misturando mais tipos de chás, tá? Não sempre. Eu acredito que a maioria das vezes a gente utilize sim 3, mas não é uma regra, que o ideal seja apenas 3. A gente vai pensar no sinergismo dos chás que a gente está utilizando. Então, claro, se tem 20 chás ali, vou te dar um exemplo. Tem aqueles chás, acho que vocês vão dar risada do que eu vou falar, aquele chá seca a barriga. Acho que todo mundo já ouviu falar desse chá alguma vez na vida, né? Ele é um chá que ele vem com uma mistura de uns 20 chás e cada um serve para uma coisa diferente. Então, a gente não tem um sinergismo entre os chás, a gente não tem uma combinação entre eles. Aí, nesse caso, sim, eu diria que não vai ter o efeito que tu está esperando dele. Só vai ter dor de estômago. Eu já tive muita dor de estômago com esse seca a barriga, tá? Mas vai ter assim, né? Porque, gente, e dor de barriga, porque não esqueçam que chá de sene dá dor de barriga, tá? Ó. Chá de sene, normalmente, a gente não indica para se consumir, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade de evacuar e tomam chá de sene. Nem pensar, porque toda a flora intestinal vai, né, fica toda desregulada por conta dele. Eu acho que é isso, né, gente? Tivemos uma noite maravilhosa, né? Tem várias coisas aqui no nosso grupo de WhatsApp da comissão. Depois a gente vai passar o contato da Graciela. Aldila, muito obrigada pela indicação. Acho que foi muito proveitoso para todos nós, todas nós que estivemos aqui. Graciele, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar conosco, né? Foi maravilhoso. Doutor Rudimar, passo para o nosso querido presidente para encerrar, também lhe dizendo que a parte do vinho eu não gostei, vou ter que rever esse parâmetro, mas tudo bem, vamos lá. O café eu me livro com os chás, agora o vinho é complicado. Café são 3 xícaras no dia, Mônica, 3 xícaras. Não, café, às vezes eu tomo um preto de manhã e já é o suficiente. Já aí, prefiro chá preto, ó, de novo, chá preto com um pouco de leite sem lactose, já resolve, fica tudo bem. Chá verde. Doutor Rudimar. Perfeito. Obrigado, Mônica. Vamos fazer agora o nosso sorteio. Aqui eu ia pedir, então, para nosso palestrante, doutora Graciele, diz um número de 1 a 17, por gentileza. 8. 8, então, a Denise. A Denise ganhou o certificado digital, válido por 3 anos, patrocínio da R Master Sul. Denise, por gentileza, amanhã entra em contato aqui com a sede da OAB para fazer a entrega desse prêmio. Mônica, por gentileza, um número também de 1 a 17. 13. 13 é a doutora Annelise. Tá, ganhou, então,
um brinde aqui da loja Estilo Mulher, uma manta, tá numa caixinha bem bacana aqui, também só fazer contato aqui conosco, Annelise. Bom, quero agradecer mais uma vez aí a Comissão do Direito de Família, né, por ter feito idealizado essa palestra importante no mês do advogado, que faz a gente repensar algumas formas, né, que a gente está vivendo, e até para refletir um pouco se vale a pena, às vezes, a gente não tirar um tempo para nos alimentarmos melhor e ter uma qualidade de vida melhor, né, do que, às vezes, achar que isso pode postergar, que pode ser depois, tal, e quando chega o depois já não dá mais tempo, né? Então, muito obrigado também, Graciele Gazzola, por ter se disponibilizado a nos emprestar os seus conhecimentos, né? E deixar o recado aqui de a gente, pelo menos, pensar melhor na forma de nos alimentarmos. Acho que foi passado dicas bastante interessantes aqui, algumas coisas que são um pouco mais técnicas, que requerem um pouco mais de profundidade, mas aí cabe a gente procurar os profissionais. Mas algumas dicas aqui que foram bastante interessantes. Então, muito obrigado, Graciela. Espero que a gente possa, num momento oportuno, a gente voltar a fazer um novo evento aqui, mais presencial, e onde a gente possa nos cumprimentarmos mais fraternalmente. Mas, por hora, fica aqui o meu abraço e todo o nosso carinho. Também agradeço a todos os colegas que nos prestigiaram, seja pelo canal do Zoom, seja pelo Facebook, e ainda até os que vão assistir pelo YouTube. E convido a todos, então, a prestigiarem também amanhã, a partir de amanhã, a exposição fotográfica que vai estar lá no saguão do Fórum da Justiça Estadual, e no dia 12, às 7h30, às 19h30, né, nos mesmos canais do Zoom e também do Facebook, nós temos evento, então, Processos Digitais, Desumanização da Advocacia. O des, entre parênteses, porque pode se entender que não causa desumanização ou que causa desumanização. Com os palestrantes Francisco Ricardo Cury, professor Francisco Cury, e o juiz federal, Dr. Rafael Farinati Aiboni, da Justiça Federal. Então, uma boa noite a todos e a todas, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.